Todo de paletó, todo bonitão? É o que vocês fossem ver no deserto. Um profeta? Eu te digo, muito mais do que um profeta. Em verdade, não existe homem maior. Não existe nenhum profeta maior do que ele, nascido de mulher. E João Batista fez algum milagre? Fez algum prodígio? Algum sinal? Não, creio por causa da palavra. Aleluia, Jesus. Por isso que para crer tem que ser de acordo com a Escritura. Como é que você vai saber que nós estamos pregando a verdade? Se vocês não lerem Bíblia. Jesus Cristo veio, rasgou o véu de alto a baixo, abriu para a gente entrar agora no lugar santo do santo. Nós não precisamos mais de um homem para interceder por nós. Se você for analisar lá em Neemias 8, Esdras estava pegando a escritura, pegando, por exemplo, os pergaminhos para aquele povo, porque aquele povo não podia ler os pergaminhos, era só o sacerdote. Só o sacerdote que podia pregar. E aquele povo clamava, chorava, e glorificava a Deus. Uma vez no ano pregava o Evangelho. Só que nós temos o privilégio de todo dia ler esse pergaminho. E nós rejeitamos, muitas das vezes. Aleluia. Então, é a palavra do Senhor que é o capacete da nossa salvação. Sem a palavra de Deus, nós estamos desprotegidos. A única coisa que faz nós ligar ao céu é a palavra do Senhor. Isso aqui é a conduta nossa. Essa daqui é o instrumento que nos leva ao céu. Sem essa palavra aqui, nós não conhecemos Deus. Jesus Cristo fala, eu conheço minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. Como é que você conhece Cristo sem a palavra de Deus? Você vai esperar o quê? Eu explicar a palavra de Deus para você? Você vai esperar por exemplo, colocar você no caminho de Cristo? O caminho que é Cristo? Não, é você e o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te guia. É o Espírito Santo que te ensina. Aí você fala, mas eu não sei ler Bíblia. Através de mim, através do irmão Jadel, através do irmão Tiago, através do irmão Manuel, através de muitos pastores que Deus levantou para pregar o verdadeiro Evangelho, o Espírito Santo usando ele, é o Espírito Santo que está te guiando. Se você realmente tiver a verdadeira fé, você não vai ser enganado, você não vai ser confundido. Porque é o próprio Senhor que nos ensina. Por isso que lá em Jeremias 31, o Senhor fala através de Jeremias, fala bem assim, todos serão ensinados por Deus, do menor até o maior. Todos. Não é o homem que ensina. Quem falou para você que eu estou falando meu testemunho? Quem falou para você que eu estou falando o que eu acho, o que eu penso? É o que está escrito. Por isso que só existe uma coisa que liberta o homem. A verdade. Conhecer a verdade. Palavra. Todo aquele que permanecer na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O que é a verdade? João 17:17. Pai, santifica meu discípulo na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Sem essa palavra aqui você nunca vai ser liberto, vai ser enganado pelos homens. Quem é que mandou construir empresa? Quem mandou? Quem foi que mandou construir, por exemplo, instituição, colocar o nome lá e falar assim, essa é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo são todos santificados na tua palavra, através da tua palavra. Cristo edificou a sua igreja nos corações de cada um que crê. Muitas das vezes você tem a fé verdadeira, a fé baseada na verdade. Quando você vai para lá, sua fé perverte. Porque ensina outro evangelho. Só existe um evangelho. Esse daqui, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem que conhecer Deus. Porque no dia do juízo, ou talvez no trono branco, Jesus Cristo vai falar bem assim, eu não te conheço. Não adianta só você ler a Bíblia, você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que buscar esse Deus 24 horas. Qual pai que o filho pede um pão, ele vai dar uma pedra? Qual pai que o filho pede um peixe, ele vai dar uma serpente? Se vossos pais que são maus, nós somos maus, sabe dar boas coisas para o vosso filho, você não sabe dar boa coisa para o seu filho? Eu sei dar boa coisa para o meu filho. Imagina o pai que está no céu se você pedir o Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não recebe o selo. Se você não tiver o selo, Deus não te conhece. Deus não me conhece se eu não tiver o Espírito Santo de Deus. Eu não posso confessar a Deus que isso é meu Senhor, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12:3. 1 Coríntios 12:3. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, Romanos 8:9, eu não posso ser de Cristo, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você é guiado por homens, então conserta a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Conserta a sua vida. Você não tem que seguir nós, não. Está escrito na Bíblia? Vai seguir o que está escrito na Bíblia. Jesus Cristo chama nós de ovelhas do seu pasto. Jesus Cristo. Amém, Rei da Glória. Ele deixou o seu pasto. Está aqui o seu pasto. Ele veio. Isso aqui tem preço de sangue para estar nas nossas mãos. Você não precisa do homem te ensinar. Não necessita que ninguém vos ensina. A unção que eu vos dou te ensina todas as coisas. 1 João 2:27. O versículo que me libertou de toda denominação. Você sabe qual é a maior praga que existe hoje no mundo? Religião.
Ela separa o homem de Deus, porque a glória é para ela. Verdade. Aleluia, Jesus. A religião, ela é como se ela fosse a maior praga que existe, porque ela separa você de Deus. Se você tiver no Evangelho por genuíno, você vai ver que existe um sacrifício, o de Cristo. A religião é o mérito do homem. Você tem que estar no lugar para você ser salvo. Você tem que terceirizar a salvação. A salvação só está em Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. A palavra do Senhor é a luz que ilumina o caminho. Por isso, Glória a Deus. a ovelha ela precisa de pasto. E muitas das vezes ela precisa. Deus deu uns para pastores, deu. Ele não dará, ele não dá, deu. Porque esse pasto não tinha sido formado. O pasto já está formado. Você tem esse pasto na tua casa. Então, hoje, só existe um pastor. Deus dá dons para uns apacentar, para uns ajudar. Mas quando você conhece a verdade, você vai continuar seguindo o homem? Como está lá em Efésios, se não me engano, acho que em Efésios 4 lá fala, depois que você recebeu o conhecimento, agora você vai continuar vivendo no engano? Você já conheceu a verdade, você já sabe qual é o alimento. Aí você vai para a denominação fala do alimento, mas você não alimenta. Ela fala, Jesus quis veio e trouxe o pasto verdadeiro para nós. A ovelha quer comer o pasto. Dá o pasto para ela, vai, come, ovelha, o pasto. Na tua casa, come, alimenta, bebe. Agora eu vou ficar falando a vida todinha. Você vem para cá e eu falo, essa palavra é maravilhosa essa palavra, né? É maravilhosa. E a ovelha vai alimentar, não? É só ele que alimenta. Aí então quer dizer que Deus dá dons, por exemplo, para o pastor, para o fariseu lá, e para você não dá, não. Então quer dizer que é só o pastor que tem que saber de alguma coisa, só o padre tem que saber de alguma coisa, e você não vai saber, não. Se você não tiver intimidade com Deus, você não entra. Se você pode até conhecer Deus através da Escritura, mas se Ele não te conhecer, você não entra no céu. Eu não te conheço. As minhas ovelhas me conhecem, Ele falou. Você conhecer Bolsonaro, você não entra lá no palácio. Ele tem que te conhecer na intimidade do teu quarto. É lá que Ele te conhece. Isso aqui não é um culto, isso aqui é um agrupamento de pessoas que está reunido em nome do Senhor. Onde tiver 2 ou 3, lá eu estarei no meio de vós. Culto verdadeiro é Romanos 12, lá no teu quarto. Quando você se abre para Deus, quando você fala com Deus. Oração é você falar com Deus, colocar suas ansiedades diante de Deus, as suas preocupações. Fala com Deus, abre com Deus. Que lá que é o verdadeiro culto. Talvez aqui, muitos de nós aqui, às vezes por hipocrisia. Não é que eu estou falando que nós aqui somos isso, não é isso não. Muitos nessa denominação é por hipocrisia, achando que uns são os melhores do que os outros, achando que uns adoram mais do que os outros. Mas e na casa? Eu conheço muitos pessoas de templos, que lá dentro é pessoa santa, maravilhosa. Eu conheço muito porque eu já fui. Mas fora da casa bate na mulher, fica nos bares, prostitui, adultera. Por isso que nós temos que ficar 24 horas, que é o nosso culto racional a Deus, 24 horas, apresentar o nosso corpo rico e agradável a Deus, 24 horas. Na sua conduta, na sua maneira de viver. Igual Pedro fala, seja santo de toda a sua maneira de viver. Toda a sua maneira de viver. Onde é que você está? Na rua? Seja santo. Traga bom exemplo. Seja bom exemplo, seja bom testemunho para aqueles que estão de fora. Igual Paulo fala lá em 3,7 de 1 Timóteo. Seja santo de toda a sua maneira de viver. Então, Jesus Cristo veio. Teve um sacrifício, porque Ele era isso aqui, lá no céu. E se fez carne. Toda essa palavra que se fez carne e habitou no nosso meio para ser sacrificado por nós. E Ele voltou de novo a ser palavra. Quer uma prova? Abre em 19 de Apocalipse, que é o final da igreja. 19, versículo 13. Glória a Deus. Aqui fala da vitória de Cristo, por exemplo, que ele viu descer do céu, João Batista. Vamos só para o texto para a gente encurtar muito aqui. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. O que é que testifica no céu, lá em 1 João 5? Pai, a palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. É os três que testificam. Os três são um, não é concordam em um, são um. É um só Deus. Não é vários deuses, não é dois, é um só Deus. Testifica. Então, esta palavra, se você quer ser salvo, você vai ter que ter isso aqui,
dentro do teu coração, porque essa palavra aqui ela vai ser queimada. Os anticristos vão tirar cada Bíblia que tiver nas casas, nos aplicativos, lá no Afeganistão está acontecendo isso. Pessoas estão morrendo por causa disso aqui, ó. Está queimando todas as palavras. Se nós não tiver essa palavra dentro do nosso coração, o Senhor não nos conhece. Você não precisa do homem te guiar. O que você precisa é ler Bíblia. Ler Bíblia, o Espírito Santo que te guia, o Espírito Santo que te ensina. João 14, 26, o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. João 16, 13, o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Aleluia, Jesus. E é o Espírito Santo que compara espiritual com espiritual. 1 Coríntios 2, 13. Sem o Espírito Santo de Deus, você nunca, jamais você vai conhecer Cristo. Nunca, nunca. Por isso que o Senhor falou para Pedro. O Senhor falou lá em Mateus 16, ele fala bem assim, ó. O que diz por aí que eu sou? Perguntando sobre a questão do mundo. Testemunho do mundo. Os discípulos responderam. Uns falam que é João o Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta. Aí os cristãos falam assim, agora, e vocês? O que diz que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurado é tu, Pedro Bajona. Eu te digo que tu és Pedro. Quem te revelaste não foi carne e nem sangue, mas o Pai que está no céu. Porque se você não receber a revelação do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo não te conhece. Por isso que todos têm que ter intimidade com Deus. Você tem que estar ligado com o céu. O seu foco é céu. Você não pode ficar focado nas coisas deste mundo. Trabalha, come do bom e do melhor. Se você tiver necessidade, ajuda alguma pessoa que precisa, algum necessitado, ajuda. Mas não ajuda para aparecer, para mostrar para todo mundo. Eu disse, não fica filmando as coisas que você está fazendo, não, porque senão você já recebeu o seu galardão. Mas no céu você não vai receber nada. Você já filmou, você já ganhou os seus aplausos. Faz isso no seu culto, ajuda algum necessitado. Por isso que nós temos que conhecer Deus. E você não conhece através de mim. Você conhece através do Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. Deus que fala, eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para que te ensine todas as coisas. O Espírito Santo de Deus. Você conhece o Espírito Santo de Deus? Então passa a conhecer. Você conhece Jesus? Quem foi que levou você a ter Jesus? Foi eu? Você não conhece Jesus. Porque Jesus quis falar em João 6,44, ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém. Ele fala, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. As ovelhas de Cristo, ela é ensinada por Deus. As ovelhas de Cristo é guiada pelo Espírito Santo. Aí você fala, mas como assim eu não vejo o Espírito Santo? O Espírito Santo usando homens, ferramentas. Eu sou um machado, por exemplo, eu sou uma foice. Por exemplo, o homem vai e me usa, corta o pau, o mérito é meu ou é do machado? O mérito é meu. Eu cortei, o machado simplesmente foi usado. Joguei ele para lá, não presta mais. É assim que Deus faz com nós. Deus nos usa. Não tem mérito nosso aqui. Ai de nós se não pegar o evangelho. É igual está lá em 1 Coríntios 9,16. É me posto essa obrigação. Ai de mim se não pegar o evangelho, igual Paulo fala. Nós também temos que pegar o evangelho. O Senhor nos deu a verdade, não fez a gente conhecer a verdade, agora temos que pregar. Nós agora estamos cheios da palavra. Ser cheio do Espírito Santo, sabe o que é? Cheio da palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva já vão no teu ser. Cheio da palavra. Aleluia. Por isso alimenta, fortalece, se capacita. Porque o anticristo ele vai vir com tudo. Por isso que o Senhor vai capacitar os seus. Os seus. Deus conhece os seus. Amém? Quem é o próximo? Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão Tiago, traz a mensagem para nós, irmão. Amém. Louvado seja Deus. Mais ainda, né? Quanto mais alimento é melhor, né? Para nós fastiar, comer, né? O livro de Jó 34:3 fala assim: o ouvido prova a palavra, assim como a boca prova a comida, né? Então, o que o irmão acabou de falar aqui é o que a palavra diz. Nós temos que comer. Livro de Ezequiel capítulo 3, verso 1, 2. O Senhor falou assim para Ezequiel: pega este rolo, come. Depois vai à casa de Israel e fala. A Bíblia. Deus passou para ele a palavra dele e ele foi lá na casa de Israel e pregou. É isto. Por isso que nós devemos ter a Bíblia aqui, no coração e na mente. Porque quando você precisar de usar ela, você tem que usar. Por isso que o Senhor falou, come.
Vai ser amargo, é amargo. Quando foi a primeira vez que eu ouvi a palavra, é amargo, ela dói. Mas, é igual o Senhor falou para Ezequiel: quando ela entrar no teu ventre, será doce. Amém? Vamos, irmão Tiago. Vamos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tá orando pelo Amém. Tiago, amém? Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos agora apresentar ao nosso Senhor Jesus. Cada um ora com as suas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos ao Senhor, que aqui estamos pela tua misericórdia, que pela tua palavra o Senhor possa saciar a nossa alma, o nosso espírito. Assim, ó Deus, o Senhor possa abrir o entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que assim possamos amplificar e aprofundar o nosso conhecimento, a ponto de produzir os frutos dignos para o arrependimento. Que assim, ó Deus, seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Assim te entregamos toda a glória em tuas mãos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos glorificar o Senhor bem alegre, com palmas. Podem se assentar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes eu quero testificar algo, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias na terra, Glória a Deus. dias maus, e ainda não são os piores dias nessa terra, né? Os dias estão ficando cada vez que se passa mais estreito. Porém, ainda não é os piores dias dessa humanidade. Sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, as coisas vão se estreitando mais. Eu não tenho acompanhado muito as notícias, mas, querendo ou não, acaba chegando até a gente. A gente está vendo a perseguição dos cristãos, né? Lá nos países muçulmanos. Qual que é aquele país mesmo, irmão? Afeganistão, né? Está tendo uma perseguição. E na prática, no dia a dia, meus irmãos, se os cristãos estivessem na rua, teria muito mais perseguição. Quando nós saímos na rua, essa perseguição, ela começa. Olha, ontem eu estava numa feira anunciando o Evangelho de Cristo. Cheguei, coloquei a caixa de som, coloquei um louvor. Aí agora eu estou preparando as coisas para poder levar a mensagem. O homem já ficou bravo antes da palavra. Já não quis ouvir a palavra. Já deu um grito, já falou: aqui não, pode arrumar outro lugar. Eu peguei, orei, falei: Senhor, seja feita sua vontade, é aqui mesmo? Aí Deus me deu a direção e já fui para outro lugar. Só que agora eu falei, se agora não quiser ouvir a palavra, só chamar na polícia, porque eu não tô aqui para ficar igual barata tonta, para lá e para cá, não. Tô aqui para fazer a vontade de Deus. Aí eu preguei a palavra, meus irmãos, aconteceu algo sobrenatural. Vocês estão vendo o tamanho dessa caixinha? O quarteirão inteiro, uma quadra imensa, meus irmãos. Os que estavam atrás ouviu a palavra. Lá é um campo grande, imenso. Do outro lado uma rua. A palavra espalhou. Então Deus está fazendo algo sobrenatural. E não é de hoje que eu estou percebendo isso. Hoje chegou uma senhora e falou: irmão Tiago, você estava pregando lá e eu estava em tal lugar. Então assim, a caixa é pequena, mas Deus está soprando a voz em lugares muito longe. Eu estava no Praça, outro testemunho, eu estava pregando no Praça com essa caixinha. Lá é um lugar grande, tem aquele terminal. Eu estava usando esse microfone sem fio. De repente chegou o vendedor da loja. Aí ele vem trazendo o microfone dele, sem fio também. E aí ele falou: senhor, irmão, tudo que você está pregando lá está chegando dentro da loja lá. Nós estamos lá dentro da loja, estou querendo usar o microfone, não está dando. Tá saindo tudo lá na caixa da loja, tá espalhando nas ruas tudinho, aquelas caixinhas que tem no porto. Elas parou, meus irmãos, a palavra de Deus, para vocês verem o que Deus está fazendo. Então assim, são poucos os ceifeiros. Então é necessário que venha acontecer esse sobrenatural, porque como nós somos poucos, estamos em pouca quantidade, agora tem que ter o sobrenatural, que é o poder de Deus. Glória a Deus. É o que diz em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, nós temos que ir para a rua. E a perseguição é nítido, chama a polícia. Tentaram derrubar a caixa do irmão Cidenilson, eles vêm para cima. E incrível, meus irmãos, sempre a maioria é os evangélicos, sempre eles mostrando igual os fariseus, porque nem eles estão suportando mais, mas está escrito: nos últimos dias não suportariam mais ouvir a sã doutrina. Ou seja, não suportariam ouvir a verdade, eles não conseguiriam. Então, isso aqui é algo que vai acontecer mais, é nítido.
É incrível. Passa, igual tava na feira ontem, né? Tinha lá uma Kombi, eles vendendo a cachaça deles e tem um sonzão lá tocando. O som espalha na feira todinha, ninguém fala nada, meus irmãos, fala nada. Mas na hora que instala a caixa, parece que o diabo começa a ficar assim, ó, afrontando, bravo. O povo não aguenta mais ouvir essa doutrina. O povo está endurecendo, está se esfriando na fé. Hoje, só para finalizar aqui o testemunho e começar a palavra, lá na Avenida Mangalô, né? Tava eu e o irmão Manuel, mas antes do irmão Manuel chegar, eu já estava pregando a palavra lá. E aí passou um senhor e falou assim que o povo lá dentro estava bravo, a mulher estava querendo chamar a polícia. Falei, esse homem é chato demais, podia vir a polícia logo e acabar com esse trem logo. Então é isso aí, meus irmãos. Tá endurecendo o coração? Tá, mas nós temos que nos alegrar porque Jesus Cristo está voltando. Então glorifica o Senhor, meus irmãos. Vamos já dar início à palavra do Senhor, né? Aleluia! Ó, só para ressaltar uma coisa aqui, o irmão Manuel já pregou tudo, mas eu vou só, como é que fala? Só complementar. Ele não leu Mateus capítulo 7. Ele estava falando da árvore que não dá frutos, que ela tem que ser cortada. E Mateus capítulo 7 fala assim, no versículo 18. Mateus 7, versículo 18 diz assim: Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos a árvore. Jesus estava comparando nós com árvores. Vamos dar um exemplo. Essa calçada aqui, ó, ela tem uma árvore muito grande, ela morreu, ela não dá fruto mais. Ela vai trazer o quê? Prejuízo. Vai começar a sujar tudo, vai ficar inútil lá, ocupando espaço. O que você vai fazer? Vai cortar. Mas cortou e agora o que vai fazer? Ela vai continuar na calçada? Não, você vai lançar fogo nela para consumir ela. Assim Deus, Ele faz conosco. Nós somos a árvore. Se nós não dermos fruto, vamos ser cortados pela raiz, ou seja, no pé, no topo. Vai cortar de vez, lançado no fogo do tormento. Igual João Batista estava dizendo lá em Mateus capítulo 3. O irmão Manuel leu Mateus capítulo 3. João Batista falou assim: o machado já está posto sobre a raiz. Olha só, ele foi direto. O machado já está na raiz. Ele já está. Deus não vai colocar o machado na raiz, ele já está. E se a árvore não der fruto, ela vai ser cortada. Ela não vai ser podada os galhos, não. Ela vai ser cortada na raiz. E o que seria isso? Morrer. Morreu, acabou. Agora lançado no tormento, onde há fogo e ranger de dentes, que se trata do inferno. Então o machado está na raiz. Que fruto que Deus quer que nós venhamos a dar? Qual que são os frutos? João está falando aqui no versículo no capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo de número 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Você sabe o que é fruto digno de arrependimento? Quando o homem se arrepende, ele começa a produzir fruto. Arrependeu da mentira, agora ele produz o fruto que é a verdade. Era injusto, agora passa a ser justo. Era imoral e profano, agora passa a andar na santidade de Cristo. Era idólatra, agora passa a glorificar e adorar só o Senhor. Era uma pessoa que vivia embriagada, agora vai andar sóbrio e vigilante, porque é assim que Jesus diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Então os frutos dignos de arrependimento, eles são ao contrário do que nós estamos vivendo. Se é mentiroso, fala a verdade. Se é injusto, pratica a justiça. Se é imoral, pratica a santidade. Se é idólatra, adora a Deus. E isso vai mostrar que você se arrependeu. Não é o que você fala. Porque muitas vezes falando, irmão, quer água. Muitas vezes falando. Amém. Amém. É porque eu não entendi. Mas muitas vezes as pessoas falam da boca para fora que se arrependeu. Mas a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento está aí. O verdadeiro arrependimento não é quando eu falei: eu hoje, a partir de hoje eu não bebo mais. Aí tá lá se coçando, passa uma semana, passa um mês, tá lá de novo, afundou pior.
Arrependeu? Da boca para fora. Ó, aqui está diante de você aqui, ó, um homem que há 6 a 7 anos atrás era um dependente químico. Era viciado em cocaína. Eu passava essas noites virado, 3 dias direto. Uma pessoa que realmente eu vivi entre o vale da sombra e a morte. Porque nós sabemos que o pecado, ele traz os seus frutos. O pecado, ele na verdade, ele vai cobrar o seu salário, não é? Está escrito em Romanos 6:23. Então você vai pecando, agora você tem que receber o salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não oculta o pecado. Não tenta esconder o pecado. Onde que está escrito? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios 28:13. Mas aquele que encobre jamais prosperará. Verdade. Quem que é o que encobre? Ah, mentirinha pequena, o que tem a ver? Ah, só uma dosezinha só hoje. Trabalhei, sou trabalhador, vou esquecer os problemas. Isso é encobrir. O que faz isso, o que tenta se justificar, ele não alcança a misericórdia, porque a misericórdia vem de Deus para todos a partir do momento que o homem está de braços abertos, disponível para receber a misericórdia, que é através do arrependimento. Quando você se arrependeu, Deus ele vai te ajudar. Por isso que Jesus deixou a promessa do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo introduzido, morando dentro do homem, para quê? Ele nos consolará, ele nos ensinará, nos fará lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo é nosso professor, é nosso pai, nosso amigo. Então ele não só consola, mas te ensina e te corrige. Então quando você toma a decisão, ó, hoje eu não quero mais cachaça, você vai recair? Sim. Eu passei 1 ano tentando largar a droga. 1 ano. Cheguei diante da minha mãe e falei: mãe, me arrependi, mãe, não aguento mais essa vida não, me interna numa clínica. Sabe o que aconteceu? Ó, a partir daquele dia que eu falei isso, eu falei chorando. Minha mãe me abraçou, chorando também. Aquele ato dela me abraçar, eu senti que Deus me abraçou. A partir daquele dia eu não tenho lembrança mais da última vez que eu usei a última droga. Hoje tem 7 anos. Então assim, quando você estiver disposto, ó, eu não quero mais, Jesus agora ele vai te ajudar. O Espírito Santo ele vai te consolar, ele vai te guiar em toda a verdade. Mas para que essa libertação venha acontecer, como o irmão Sidenilson falou, é pela palavra. A palavra é a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Aleluia, Rei da Glória. Irmãos, eu quero passar rapidinho aqui em Apocalipse, capítulo 20. Abre a Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. Vamos entrar na palavra agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos, Aleluia. Apocalipse 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele transforma a situação do homem a partir do momento que, glória a Deus, a partir do momento em que o homem quer ser liberto. Mas para isso nós sabemos que tem que ter um esforço, tem que haver uma dedicação. Jesus ele disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. O que ficar firme nos retos caminhos do Senhor, até o fim será salvo. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20, sem mais delongas. Vamos agora ouvir falar sobre uma mensagem a qual os pastores não faz questão de pregar. Isso aqui não dá dízimo, não dá dinheiro, não dá membros, não traz vanglória. Isso aqui não dá ibope. Isso aqui traz medo e é a verdade que nós temos que ouvir. Então vamos ver. O juízo final. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos
que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória Amém. a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Bom, Amém. aqui agora nós vemos a mensagem.